Bem-vindos ao Primeira Pessoa. Hoje temos como convidado Rui Tavares, historiador, ex-deputado europeu, político com enorme visibilidade na comunicação social, o rosto mais conhecido do Partido Livre. Não tem qualquer cargo na estrutura, mas será candidato nas listas do Partido Socialista e de Fernando Medina na coligação Mais Lisboa. Bem-vindo, Rui Tavares. Para que é que serviram as chamadas primárias do Livre, pelo menos em Lisboa, se já se sabia que o seu nome faria parte de uma coligação com o Partido Socialista? Olá, João, boa tarde e obrigado pelo convite e também as minhas saudações aos leitores e espectadores do Jornal Económico. Eu queria só fazer uma precisão, eu não vou nesta candidatura nas listas do PS. Uma coligação é uma entidade com existência legal na lei eleitoral portuguesa, que significa precisamente isso, ser uma coligação entre listas de dois partidos, inclusive elas próprias identificadas por partido, com cada candidato por partido, inclusive os independentes, quando se entregam as listas em tribunal, e portanto eu estou em listas que são do LIVRE, que é o meu partido, aquele de que eu sou um dos fundadores e o único de que faço parte, e de facto, com muito orgulho da nossa parte, escolhe os seus candidatos e candidatas através de primárias abertas. Foi sempre assim que eu, no LIVRE, fui candidato, que me submeti a primárias abertas, algumas delas muito disputadas. Em 2015, na candidatura Livre Tempo de Avançar, a decisão final foi por 25 pontos, né, 25 votos entre mim e Ana Drago. E aqui, no caso destas candidaturas para a Câmara Municipal de Lisboa e para a Assembleia Municipal de Lisboa, foram das mais disputadas do partido, levaram a duas voltas, em que os 6 candidatos mais bem colocados foram à segunda volta, e portanto submeti-me a esse debate, que foi aliás muito rico, com os meus camaradas que se apresentaram à candidatura, com Rui, independentes também. se não tivesse ganho essas primárias, o nome da coligação com o Partido Socialista seria outro? Repara, a coligação foi finalizada após as primárias do LIVRE e, portanto, enfim, é plausível supor que as primárias tiveram um peso também negocial para o LIVRE e que provavelmente influenciaram as negociações de alguma forma. Mas não esqueçamos que as primárias, sendo abertas, elas estão acessíveis a pessoas da sociedade civil, de fora dos partidos, nomes que podem ser fortes, que podem e se devem candidatar às primárias do LIVRE se reverem nos nossos princípios, valores e ideais. E, portanto, isso pode sempre acontecer portanto, alguém que seja do partido, do LIVRE, que seja membro do partido, que seja até fundador, que seja dirigente, pode sempre encontrar em primárias candidaturas que sejam igualmente fortes ou mais fortes e que o colégio eleitoral se decida por elas. Portanto, quem se candidata, isto para dizer que quem se candidata não sabe nunca exatamente qual será Talvez, a sua colocação. Isso faz parte do jogo democrático interno que nós queremos que exista. talvez que para o Partido Socialista não fosse a mesma coisa ganhar Rui Tavares ou ganhar uma outra pessoa qualquer. Bem, mas eventualmente poderia haver outra pessoa que desse ainda mais peso negocial ao LIVRE nas conversações para a coligação. Agora, o que é Já facto percebi, é que já é, percebi. Deixa-me só recordar. O LIVRE teve 57.172 votos em 2019, 22.807 dos quais na região de Lisboa e, mais precisamente na cidade, 9.508, onde tinha tido 6.302 em 2015, portanto cresceu de 15 para 19. Por que é que o LIVRE não seguiu um caminho simétrico à iniciativa liberal que se fez independente da coligação Novos Tempos de Carlos Moedas? Bem, desde logo porque as comparações não incluem só números para legislativas, mas também para europeias, onde o LIVRE teve 72 mil votos nas primeiras europeias, são eleições com menos participação e, portanto, ter mais votos nas europeias do que nas legislativas significa ainda uma margem de progressão maior, e nas de 2019, 68 mil votos. Relembro, por exemplo, que o LIVRE já teve no município de Lisboa, logo nas primeiras eleições a concorreu, 5,8%, tendo ficado à frente do Bloco de Esquerda no município de Lisboa nessas eleições. Por isso mesmo não fazia mais sentido uma candidatura autónoma? O LIVRE estava já numa candidatura, através de um acordo de parceria chamado Acordo Coligatório, com o Partido Socialista em 2017. E, portanto, a avaliação que era preciso fazer,
e que não é simétrica, por exemplo, à que faz a Iniciativa Liberal em relação à coligação de direita, tinha a ver com dar continuidade a um trabalho que já estava a ser desenvolvido e que o LIVRE queria que tivesse mais ambição. Ou então romper com um acordo que existia. Portanto, é por isso que não é simétrico, porque a Iniciativa Liberal, que é um partido mais recente, por alguns anos, estava, digamos, com a folha em branco em Lisboa e, portanto, iria escolher coligar-se com Carlos Moedas ou não se coligar. O LIVRE já estava numa parceria com Fernando Medina e com o PS e, portanto, aquilo que pôs em cima da mesa foi: para continuarmos com esta parceria, nós queremos que o grau de ambição para a cidade e para as propostas que nós levamos, que são as da esquerda verde europeia, da família política de que fazemos parte na Europa, tenham mais possibilidade de serem implementadas. E aquilo que vimos nesse diálogo foi que havia a receptividade do lado dos nossos parceiros, que não são só o PS, que são também os Cidadãos por Lisboa, portanto, um movimento independente que concorre connosco, em aceitar desde logo que, de acordo coligatório, se passasse a coligação, o que significa que o LIVRE está no boletim de voto, o símbolo do LIVRE está no boletim de voto, os candidatos e candidatas do LIVRE estão no boletim de voto e as suas ideias também. Aquelas que fazem parte de uma plataforma comum com o PS e que estão no acordo que fizemos, mas também, nesse acordo, estão, por exemplo, às vezes identificados temáticas, setores, nos quais o LIVRE tem uma posição diferenciada que continuará a defender como posição diferenciada, não perdendo nada da sua identidade. Também significa, evidentemente, o LIVRE chegar ao executivo da capital. É algo que este tipo de coligação como governo de uma capital existe, por exemplo, em Berlim, em Paris ou em Madrid, onde partidos da nossa família política, portanto, partidos verdes europeus e partidos socialistas ou sociais-democráticos, governam em coligação a capital do país. E, portanto, para Lisboa isso representa chegar a esse patamar de modernidade política também. Rui, há quem diga que esta coligação faz mais sentido para si do que para o LIVRE e para si porque está há muito tempo, há muitos anos, afastado de cargos na política. Como é que responde a essa questão? Eu não ouvi ninguém dizer isso e até me custa acreditar que o digam, porque enfim, é uma posição patentemente absurda. Eu estava já há uns anos, de facto, a afastar-me da atividade política mais intensa por vontade própria, para recuperar a minha vida académica, para escrever livros e outras coisas que me fazem feliz. Achei que nesta fase tinha um contributo a dar em Lisboa e de uma forma decisiva para a vida dos meus concidadãos e um contributo importante a dar ao partido que eu fundei e que quero ajudar, como sempre fiz, a garantir um lugar na política portuguesa para uma família política que está representada em praticamente todos os países da Europa Ocidental e mesmo do resto da União Europeia e que não está representada em Portugal. E quem me conhece na política sabe que há muito tempo eu acho que esse é um fator enfim, de insuficiência da nossa vida política. Não pauto as minhas decisões pessoais nunca por questões de elegibilidade ou não. Para dar exemplos que estão documentados pela imprensa da época. Eu neguei 2 vezes, em 2014 e em 2019, fazer parte das listas do PS ao Parlamento Europeu. E, portanto, se tivesse aceitado, estaria a fazer agora o meu 3º mandato no Parlamento Europeu. Mas rejeitei porque apenas sou candidato das listas do partido que eu fundei. Mesmo no LIVRE, fui sempre a eleições de mais difícil elegibilidade. E mesmo nas eleições em que fui eleito, ainda como independente, sublinho, em listas do Bloco de Esquerda, fui num lugar por toda a gente considerado inelegível. Era o 3º lugar nas listas de um partido que nunca tinha elegido mais de um eurodeputado. Portanto, acho que os factos falam por si. As minhas escolhas políticas pauto-as por critérios de responsabilidade política e tentar ser o mais decisivo de cada vez que faço um gesto político, mesmo que isso não passe pela facilidade da eleição. Está compreendido. Se a coligação Mais Lisboa ganhar, ficará com o pelouro da cultura, conhecimento, ciência e direitos humanos. Qual era a alternativa, se é que houve? Bem, o LIVRE, nas negociações, demonstrou a ambição
de contribuir para Lisboa a partir também do Executivo, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa e não só da Assembleia Municipal de Lisboa, onde já tínhamos deputados municipais, mas também, evidentemente, integramos-nos numa coligação que antes já era um movimento, onde não só o LIVRE estava na Assembleia Municipal de Lisboa, mas além do PS também estão parceiros que muito respeitamos, dos Cidadãos por Lisboa, que foi a lista que em 2007 foi eleita com Helena Roseta, e do Lisboa é Muita Gente, que é o movimento José Sá Fernandes. E, portanto, não queremos nunca estar a retirar espaço a gente que já faz trabalho e que faz trabalho continuado em Lisboa e bom. Portanto, há dois pelouros diferentes que mudam a sua variação. Portanto, o José Sá Fernandes deixa a Câmara Municipal de Lisboa, onde fez um trabalho, aliás, excelente, e a Catarina Vaz Pinto, na cultura, também. E é alguém com quem eu já trabalhei há muitos anos, porque em 2007 as estratégias para a cultura de Lisboa, que acabaram por ser implementadas pela variação de António Costa, em parte foram desenhadas por um grupo de que eu fazia parte e onde a Catarina Vaz Pinto tinha uma posição muito liderante e ela implementou essas estratégias. Portanto, o que estava em cima da mesa, o que foi posto pelo Partido Socialista em cima da mesa, foi a possibilidade do pelouro da cultura, a que o LIVRE contrapôs algo que me parece ter uma grande importância. E se há pouco falávamos de sermos decisivos em cada passo político que damos, eu acho que este é um passo decisivo. Dizer sim à cultura, mas na condição de ampliarmos o raio de ação do pelouro da cultura, acrescentando-lhe conhecimento, ciência e direitos humanos. E eu gostaria de dizer uma palavra que depois poderemos desenvolver acerca da importância de, hoje em dia, termos, pela primeira vez na Câmara de Lisboa, porque nunca houve um pelouro de ciência, e, aliás, em Portugal é muito raro uma Câmara Municipal ter um pelouro de ciência. Há um caso aqui ou acolá, lembro-me do caso do Funchal, mas no continente, que eu saiba, não tem havido pelouros de ciência. Nós vemos agora, em plena pandemia, mas também na luta que estamos a fazer contra as alterações climáticas, que a promoção da cultura científica é essencial. Mas também é essencial todo um lado de relações com um ecossistema muito rico, universitário, de institutos, laboratórios, centros de estudos em Lisboa, que passam a ter um interlocutor na Câmara Municipal de Lisboa, e também é essencial Rui, todo o trabalho que fazemos é, para desenvolver em Portugal uma economia do conhecimento, que é aquilo que pode, na próxima década, pôr Portugal numa posição muito diferente em termos da sua própria economia e da sua sociedade. Isso depois peço-lhe falaremos, só que. creio eu, em Tá bem. detalhe dos direitos Pe- humanos. Peço-lhe que seja um pouco mais sintético nas respostas. Falou aí nas alterações climáticas. Viu com certeza o relatório da ONU, que saiu agora há poucos dias. O que é que aquelas conclusões podem determinar na vida próxima da cidade de Lisboa, por exemplo? Bem, uma ambição maior e uma velocidade maior, embora Lisboa tenha já feito um trabalho muito grande na área ambiental, aliás, mercê do trabalho do José Sá Fernandes, que levou Lisboa a ser a capital verde europeia ainda no ano passado. Mas creio que há muito a fazer. Foi desenvolvido, por exemplo, uma carta solar de Lisboa, que agora conhecemos bem todos os espaços, edifícios, espaços livres, espaços públicos, espaço privado, onde a exposição solar é maior. Agora trata-se de construir em cima disso. Na campanha das primárias do LIVRE apresentei a ideia de que precisássemos de ideias novas para edifícios velhos. Com isso quero dizer, por exemplo, quartéis, antigos hospitais civis, edifícios públicos ou aparentados que têm, neste momento, uma utilização muito escassa, que praticamente não têm ocupação, que podem ser transformados em polos não só de teletrabalho, mas da economia criativa, mas também polos cívicos e, ao mesmo tempo, porque muitos deles são espaços amplos, possibilitar ter quintas de painéis solares ligadas em rede que servem, por exemplo, para recarregar as baterias de um sistema de transportes de tipo novo, de mini autocarros elétricos que façam, por exemplo, o transporte escolar. Nós temos que saber ter esta visão integrada que nos permite, ao mesmo tempo, eletrificar a frota automóvel, nomeadamente de transportes públicos em Lisboa, mas também criar os espaços onde a energia para essa frota automóvel pode ser produzida de forma sustentável e injetada na rede. Portanto, o que não faltam são paradas de quartéis, praticamente um ou mais do que um em cada freguesia de Lisboa, onde nós podemos fazer essa rede solar e, portanto, adiantarmos-nos
às metas nacionais e europeias em termos de descarbonização da economia. O acordo para Lisboa, mais Lisboa tem 5 pontos, eu estive a lê-lo, 3 são para, digamos assim, programa geral daquilo que será a coligação, o quarto é o seu programa, penso eu, pessoal, da avaliação, daquilo que espera fazer. Depois há um último que me parece um descargo de consciência, que são os compromissos de aprofundamento, que são quatro coisas que eu queria obter de si algumas respostas mais concisas sobre, penso eu, pontos de alguma fricção entre aquilo que é o programa do seu partido e aquilo que será o do Partido Socialista. Por exemplo, a tauromaquia. A tauromaquia pode acabar brevemente na cidade de Lisboa? Bem, os 3 primeiros pontos têm a ver com aquilo que nós chamamos o novo Pacto Verde para Lisboa, na habitação, nos transportes, no futuro do trabalho, e, portanto, são o essencial de um programa do LIVRE que existe desde a fundação do partido e que se desdobra num novo Pacto Verde em várias escalas. Aquilo que finalmente está a acontecer agora na Europa, nós defendíamos desde 2014 e na altura dizíamos que era cedo demais e que era ambicioso demais. Essa E, parte é portanto, pacífica. Vamos a estes 4 pontos de compromisso de aprofundamento. não, é pacífica, mas é importante notar, porque é Sim. isso que faz uma imagem de marca de um partido e a sua credibilidade ao longo do tempo, que já não é a primeira vez, na política nacional, como na política europeia, que as ideias do LIVRE fazem caminho e depois Vamos à de algum tauromaquia. tempo serem Tauromaquia. consideradas arrojadas, depois tornam-se consensuais e nessa altura há uma tendência a esquecer de onde é que elas vieram. E se calhar na tauromaquia também acontece o mesmo. Há, de facto, uma visão mais ambiciosa da parte do LIVRE para acabar com o sofrimento animal a várias escalas, e nomeadamente em Lisboa, que é o que está no compromisso. Há uma assunção de onde é que há diferenças entre o LIVRE e o PS, e, portanto, são questões nas quais nem um partido nem outro abandonam a sua identidade e continuarão a fazer o seu caminho. Questões que às vezes vão à frente de compromissos futuros. E eu lembro, por exemplo, que o LIVRE, há 4 anos na Assembleia Municipal, promoveu o acabar-se com os plásticos de utilização única nos bares, por exemplo, acharam ambicioso, depois acabou por ser implementado. É ambicioso esperar que as touradas acabem nos próximos 4, 5 anos na cidade de Lisboa? Nós esbarramos aqui num problema que é a lei. As touradas podem acabar através de lei nacional, não de lei municipal. E, portanto, há um certo, digamos, jogo de sombras entre autoridades nacionais e municipais, porque ouvimos o Primeiro-Ministro dizer muitas vezes que acha que devem ser os municípios a decidir, mas depois nunca dá os passos na legislação nacional que permitam, de facto, aos municípios decidirem. Como a lei está neste momento, acabar com a tauromaquia é uma questão para a lei nacional. Se algum dia mudar, aí veremos. Mas o que podemos dizer é que o LIVRE, tanto a nível nacional como a nível municipal, dará todos os passos à escala, conforme o quadro legal permite e conforme a escala, digamos, nos permite, para diminuir e potencialmente acabar com o sofrimento animal. Rui, os outros 3 pontos pedia-lhe realmente que fosse sintético. A questão do aeroporto. Bem, a questão do aeroporto também esbarra no mesmo tipo de problemas. Há uma decisão nacional a tomar. Aí eu acho que há um consenso até maior do que eventualmente na questão da tauromaquia, porque toda a gente entende que o aeroporto, nas condições atuais da aviação, que podem mudar, a tecnologia pode mudar, a segurança pode mudar, mas nas condições atuais, o aeroporto como ele está, com o impacto que ele tem, por exemplo, de poluição sonora, de risco para a cidade de Lisboa, ele está, digamos, ele não deveria estar onde está. E deve haver uma grande decisão nacional a tomar em relação a onde localizar o novo aeroporto, mas entende-se que a solução ideal seria a construção de um novo aeroporto numa zona onde os impactos ambientais fossem minorados para se poder tirar o aeroporto de Lisboa. E, portanto, isso significa, digo eu a título pessoal, muito provavelmente o aeroporto em Alcochete, sem estar a fazer nem no Montijo, nem em Lisboa. Mas isso são decisões nacionais e esperemos pelas eleições legislativas para ter as posições dos partidos, incluindo do LIVRE, a esse propósito. Em poucas palavras, o que é que quer dizer quando propõe uma moeda local? Quer dizer algo que já existe em muitas cidades, portanto são experiências de animar a economia local, de potenciar o trabalho, por exemplo, de produtores locais na agricultura de qualidade, na agricultura ecologicamente sustentável, mas também, por exemplo, em áreas da economia criativa, do artesanato, através de experiências de moeda local, que
têm sido feitas em muitas cidades pelo mundo e em que aquilo a que o livro se compromete é desenhar, conceber um plano relativo a uma moeda local, evidentemente suplementar e, portanto, para utilização em determinados segmentos da economia local, porque estas são coisas que nós descobrimos se funcionam a partir da experimentação e de uma experimentação que seja estudada, que seja ponderada, que seja cuidada e, portanto, acompanhando o que se faz em muitos lugares pelo mundo, Lisboa também dará alguns passos nesse sentido e essa é uma pasta que fica a cargo do livro e que o livro, pela qual o livro se responsabilizará. O rendimento básico e incondicional, isso sim parece-me ser uma questão nacional. Essa é que faz-me para mim pouco sentido ver aqui neste acordo. Não, eu aí discordo. As duas escalas nas quais se têm feito testes de rendimento básico incondicional é à escala local, nem sequer à escala regional, mas à escala municipal em geral, e onde, em minha opinião, nós podemos esperar implementar um esquema de rendimento básico incondicional é à escala supranacional, ou seja, à escala da União Europeia. Eu creio que nas condições atuais da economia nacional e dos orçamentos nacionais, não vejo facilidade a implementar-se um rendimento básico incondicional à escala nacional. Há muito a fazer à escala nacional no aumento do salário mínimo e no aumento das prestações sociais. Mas o rendimento básico incondicional é mais fácil fazer a uma escala continental como a europeia para implementar de veras, mas os estudos de rendimento básico incondicional, esses sim têm sido feitos à escala local com grande sucesso, permitem-nos tirar conclusões muito importantes acerca do que é que significaria um RBI a escalas maiores e, portanto, o nosso compromisso é de realizar esses estudos e um projeto piloto na cidade de Lisboa nos próximos 4 anos. Fazemos aqui uma pausa, voltamos já a seguir. Voltamos com a conversa com Rui Tavares. Rui, que diferenças substanciais é que há entre a coligação Mais Lisboa e os novos tempos de Carlos Moedas? São muitas diferenças, porque a coligação Mais Lisboa, desde já, é o prolongamento de uma governação da cidade, que tem sido uma governação que, mesmo em tempos difíceis como os da pandemia, fez, por exemplo, um investimento no apoio à economia e às pessoas durante a pandemia, que, para termo de comparação, é 15 vezes superior, por exemplo, ao da capital da outra área metropolitana em Portugal, que é o Porto, que fez um investimento muito grande na remunicipalização da Carris e dos transportes públicos e na sua integração, que fez um investimento muito grande em tudo o que tem a ver com terminar o corredor verde e políticas ecológicas em Lisboa, que levaram a que Lisboa fosse capital verde, e são investimentos públicos com uma lógica progressista, que são diferentes, naturalmente diferentes, porque a política faz-se de distinções, de uma política mais assente em soluções do mercado para, para problemas, alguns dos quais têm uma escala que o mercado não consegue resolver. E, portanto, nós acreditamos numa capital estratégica que saiba gerir o longo prazo, e aqui temos um exemplo. A verdade é que Lisboa pagou dívida e poupou dinheiro antes da crise. E isso significou ter maiores recursos financeiros para apoiar a economia e as pessoas durante a crise pandémica. Portanto, é preciso ter essa visão de médio e longo prazo. Agora, para a recuperação, onde é preciso continuar a apoiar de forma muito clara os esforços de requalificação da nossa economia, através de, por exemplo, propostas como aquela que nós designamos de uma escola da cidade ou uma universidade da cidade. É basicamente uma grande escola de extensão intergeracional pós-laboral, onde qualquer pessoa possa entrar, onde possa haver uma escolha de formações e de qualificações em cooperação com as universidades que já existem em Lisboa, portanto, de forma não em substituição, mas de forma complementar e cooperativa. Isso significa ajudar a apostar nas qualificações dos lisboetas e dos portugueses e, portanto, Lisboa constituir-se um pouco como vanguarda do esforço de renovação da nossa economia e da nossa sociedade que nós precisamos para a próxima década. Isso depende de estratégias públicas e não de estratégias e não de deixar, digamos, ao mercado e a lógicas exclusivamente privadas. E essa é uma diferença muito clara, mas a diferença, por exemplo, entre a aposta no transporte público ou o incentivo ao automóvel privado e poderia ir por aí afora. Há muitas diferenças,
E há, acima de tudo, uma experiência e provas dadas de coligações de esquerda em Lisboa, desde o tempo de Jorge Sampaio, que têm feito muito por esta cidade. Para além digamos, dessa dicotomia esquerda-direita, há propostas concretas. A minha pergunta é o seguinte: entre aquilo que ouviu sobre as propostas de Carlos Moedas, ouviu alguma proposta que fosse boa ou são todas más? Não, eu acho que o problema não tem a ver com haver algumas propostas boas. Eu respeito a candidatura do Carlos Moedas e o próprio Carlos Moedas, com quem tenho, aliás, nestas eleições municipais, em todo o campo democrático, tenho boas relações cordiais, desde com o João Ferreira, a Beatriz Gomes Dias e o Carlos Moedas também. Agora, existe digamos, uma falta de lógica interna programática na coligação da direita, que me parece que é a todos evidente e que se expressa em, quer dizer, por um lado, querer fazer políticas de combate às alterações climáticas, mas depois dizer que vamos acabar por incentivar o uso do automóvel privado, diminuindo o custo, por exemplo, do estacionamento em Lisboa, quando ele para lisboetas já é ou barato ou até na prática gratuito em algumas modalidades. E, portanto, isto é internamente contraditório. Vê-se na campanha também, não é? Quer dizer, nós aqui há pouco tempo soubemos que a campanha da coligação de direita tem várias linhas ao mesmo tempo, quer dizer, existe uma linha mais propositiva de um lado, depois a conselhia do PSD faz ataques negativos e depois recentemente até cartazes que são imitações de cartazes da coligação Mais Lisboa. E portanto não há propriamente um fio condutor, o que significa que tanto se pode escolher uma proposta mais positiva como uma mais negativa. A questão é saber, há uma lógica, há uma coerência interna. Isso quando a gente lê, por exemplo, o compromisso entre o LIVRE e o PS para Lisboa, aliás, o próprio João Marcelino o notou, existe uma lógica interna, é a do novo Pacto Verde. Na coligação de direita não se sente isso. Como historiador, como é que olha para o revisionismo histórico, que é militante contra alguns factos, pessoas e até alguns monumentos de Lisboa? Por exemplo, eu pergunto, gosta do padrão de descobrimentos da Torre de Belém? Como é que se posiciona perante essa discussão? Bem, eu nessa discussão acho que os maximalismos são indesejáveis e acho que existe um esforço por procurar polarizar o debate onde nós podemos transcender uma polarização destrutiva. Uma sociedade precisa de polarizações, porque evidentemente nós temos ideias diferentes e são as ideias diferentes que nos dão dinâmica, mas existe às vezes de determinados campos a vontade de procurar, através de posições maximalistas, encostar-nos a um debate polarizado de uma forma destrutiva. E eu acho que isso é indesejável. Acho que aquilo que as pessoas procuram ou que aquilo que nós precisamos é de uma consciência histórica muito grande. No caso de Lisboa, olha, há bocadinho perguntavam-me pelo Carlos Moedas, quando o Carlos Moedas apresentou a sua candidatura, disse que Lisboa tinha mais de 1000 anos, é verdade, mas Lisboa tem mais de 2000 anos. Lisboa tem provavelmente 2 milénios e meio de história. Isso significa que entre as capitais da Europa, a seguir a Atenas e a Roma, Lisboa está entre as capitais da Europa, que são cidades mais antigas. E acho que aquilo que se espera de um historiador na política de uma capital como Lisboa é um sentido de responsabilidade muito grande, porque afinal quem vai estar num mandato de 4 anos na cidade de Lisboa tem que ser o guardião desses 2500 anos de história de Lisboa que estão para trás, dos séculos de história de Portugal que estão para trás, e portanto evidentemente não se espera de mim outra coisa senão um respeito muito grande pelo património edificado e o património imaterial em Lisboa, no sentido da sua preservação, da sua contextualização. Agora, é importante, na história, eu gosto muito de uma frase do João de Barros, um historiador seiscentista, que diz o seguinte: a história é um espertador do entendimento. A história serve, isto quando ele diz um espertador do entendimento, serve para nós compreendermos melhor. Serve para nós nos desinquietarmos às vezes, serve para nós termos noção da grandeza do que está atrás de nós
E serve para nós também, às vezes, entendermos as graves falhas morais dos nossos ancestrais. Serve para isto tudo, não serve para uma coisa ou para a outra. O que eu sinto no debate público hoje em dia é que há muita gente que quer apenas um dos aspectos ligados à história, não é? Ora, a história, para ser verdadeiramente um espectador do entendimento, como dizia João de Barros, ela tem que ser entendida de uma forma rigorosa, de uma forma contextualizada e de uma forma Portanto, que é publicamente debatida. Eu portanto, portanto explicando tudo isso, explicando a história, sente-se perfeitamente confortável com a existência do padrão de descobrimento, de Torre de Belém ou outros monumentos do género. Repare, eu aqui não posso, não falo sequer só para o futuro. Eu tenho um percurso de historiador e também de historiador no debate público que tem a ver com dirigir uma história de Portugal que foi publicada em 25 pequenos livros, que vai até para lá da história de Portugal, que se chama Portugal uma retrospectiva, e portanto de valorizar, eu acho que a palavra é essa, acima de tudo, de valorizar o passado e o património. Isso é o que eu farei. Claro. Otelo seria homenageado consigo na Câmara Municipal de Lisboa? Olha, é precisamente um dos casos em que, acerca do qual eu escrevi, e acho que aí também temos um debate como é acerca do passado, em que muita gente quer apenas orgulhar-se e muita gente quer apenas envergonhar-se. Eu acho é que se tomamos a história no seu conjunto, nós não devemos escapar a nenhum momento. E, evidentemente, para mim, o papel de Otelo no 25 de Abril é um papel muitíssimo importante, mas também tenho uma visão negativa que exprimi acerca da forma como ele, nos anos 80, com a democracia já consolidada, no mínimo, mesmo se a gente entender que ele sempre negou ter alguma coisa a ver com os FP25 ou ter voz de comando em relação aos FP25, mas acho que mesmo que sejamos generosos, enfim, a entender essas negações por parte de Otelo, que ele tinha que ter tido um papel moral e político de se posicionar contra qualquer utilização da violência política para atingir fins políticos, numa fase que era uma fase pós-revolucionária em que a democracia estava consolidada. E creio que toda a gente, à esquerda como à direita, deve entender que quem foi vítima de atentados terroristas nos anos 80 tem uma marca funda nas suas vidas que deve ser entendida. E, portanto, acho que o debate tem a ver não pode escolher só uma faceta e ignorar a outra. A faceta do Hotel Saraiva de Carvalho no 25 de Abril é essencial, é provavelmente decisiva, e portanto devemos muito a essa faceta, mas a faceta dele de, ao menos, não ter procurado combater a violência armada nos anos 80, se é que não foi cúmplice com ela, é uma faceta que eu lamento, que eu condeno e espero que todos devamos fazê-lo, porque nós nunca estamos longe de voltar a violência política em qualquer país do mundo. E enquanto democratas nós devemos fazer sempre porque a democracia se passa no plano de um jogo que respeita os adversários. A democracia precisa dos seus adversários e a democracia deve ser, acima de tudo, intolerante com a intolerância. A política nacional, para terminar esta entrevista, continua preocupado com o crescimento, aquilo que as sondagens demonstram ser o crescimento do Chega? Aquilo que me preocupa são as posições reiteradamente inconstitucionais e anticonstitucionais desse partido e do seu líder. Não é aceitável, e para quem falávamos há pouco enfim, posições políticas que extravasam o jogo democrático e que fazem perigar o jogo democrático, eu acho que às vezes em Portugal há uma certa dificuldade ainda em reconhecer que a extrema-direita que temos agora em Portugal, talvez por ser recente, é mais extrema do que extrema-direita, do que o resto da extrema-direita na Europa Ocidental. Quando fala de extrema-direita, não está a meter no mesmo saco a Iniciativa Liberal? Não, estou a falar do partido Chega. que mencionou. Claro, estou a falar de um partido do campo extrademocrático. Foi em relação a esse que eu disse que me preocupam as posições reiteradamente anticonstitucionais e inconstitucionais. É o partido que promoveu uma manifestação na qual houve gente em frente
à porta do Tribunal Constitucional, a pressionar o Tribunal Constitucional e até a deixar cordas com nós de forca no Tribunal Constitucional. Eu creio que isto em qualquer país do mundo seria um enorme escândalo. Na Europa Ocidental não há nenhum partido, mesmo de extrema-direita, que faça isto. O Vox em Espanha não faz isto, a Frente Nacional em França não faz isto, a extrema-direita dos Países Baixos ou da Alemanha não faz isto. Portanto, é preciso entender que este partido anda a testar propositadamente os limites que a Constituição garante à ação democrática e que o faz na procura de depois poder vitimizar se houver alguma reação da lei em relação a ele. Ou seja, no fundo, o que este partido procura é ser beneficiado, fazendo com que a lei se lhe não aplique, com medo que ele depois se vá vitimizar. Ora, isto que eu digo em relação a este partido é o que eu digo em relação a outros partidos que violem os limites do jogo democrático. Eu já escrevi, por exemplo, que acho correto que o Tribunal Constitucional tenha extinguido a FUP, isto tem a ver com a pergunta anterior. Posicionei-me, por exemplo, não houve muita gente no debate público em Portugal que eu tenha feito, contra o facto do MRPP ter cartazes que diziam morte aos traidores, porque é a introdução de uma linguagem que me parece que pode ter consequências e que é indesejável, como pronunciei, por exemplo, quando o candidato José Manuel Coelho, na Madeira, fez um vídeo em que empunhava uma metralhadora. Portanto, isto está para lá daquilo que deve ser desejável no jogo democrático, porque as pessoas que são candidatos e candidatas, e eu sou candidato hoje, tenho ação política, têm responsabilidades. Nós temos que entender que temos responsabilidades perante o debate público, perante a democracia, perante os nossos concidadãos, e uma dessas responsabilidades essenciais tem a ver com o uso da linguagem, tem a ver com não promover discurso de ódio e tem a ver com não promover a desigualdade, só para terminar com isto, com não promover a desigualdade dos cidadãos perante a lei. Esse partido o que faz, por exemplo, no seu discurso em relação aos ciganos, no seu discurso em relação a comunidades como a de Rabo de Peixe nos Açores, é reiteradamente promover a desigualdade de cidadãos perante a lei, o que é inconstitucional, e precisamos de abrir os olhos em relação a isso. E, portanto, veria com bons olhos que o partido fosse legalizado, é isso? Não foi isso que eu disse. Aquilo que eu digo é que a responsabilidade perante a lei é, em primeiro lugar, desse partido. É ele que deve não violar os limites da lei. Se ele violar os limites da lei, deve ser tratado exatamente como qualquer outro partido que violasse os limites da lei. Aquilo que eu peço é que não haja uma espécie de exclusão de benefício à partida de um partido, e porque eles a seguir se vão vitimizar. Isso é que me parece indesejável. Vê algum desgaste no governo nacional do Partido Socialista? Eu, em 2019, tal como, aliás, seguindo uma posição que era a posição do LIVRE, disse que a geringonça 1.0, ou seja, 2015 a 2019, deveria ter dado um salto de paradigma em relação à ambição. Deveria ter feito um acordo multipartidário, multilateral, no papel para a legislatura seguinte. Ou seja, em vez de haver vários acordos bilaterais, PS, PC, PS, Bloco, PS, LIVRE, Partido Ecologista dos Verdes, PAN, etc., que deveria haver um entendimento da maioria parlamentar, na esquerda e na ecologia, negociados durante o tempo que fosse necessário, se tivesse que ser como na Alemanha, passar 2 ou 3 meses a negociar um acordo de legislatura, então que demorasse isso, e que não deveriam ter sido aceites as pseudo-facilidades que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa deu ao dizer que não exigiria nenhum acordo escrito. Porque isso não foi benéfico para o país. Bem, o entendimento do primeiro-ministro António Costa foi o contrário, não é? Pelo contrário, foi uma vez que o presidente não exige acordo escrito, vamos aproveitar essa facilidade. O entendimento do PCP também foi esse. Aliás, o PCP disse desde o início que não quereria negociar um acordo escrito. E depois o Bloco de Esquerda fez um passo em direção a um acordo direto Bloco-PS, que no fundo prescindiria da geringonça, prescindiria deste lado multilateral, mas para terminar isto, nunca entendi muito bem se esse passo do Bloco era para levar a sério ou se era meramente tático. Nós estamos a pagar o preço dessa falta de previdência em 2019. Porque se tivéssemos negociado no papel um acordo multilateral para esta legislatura, na qual a esquerda teve a maior votação de sempre desde o 25 de Abril e tem uma maioria parlamentar muito ampla, poderíamos estar a fazer coisas e poderíamos ter uma folha de rota muito diferente daquela que temos. E, portanto,
teria sido possível ir muito mais longe e também estaríamos mais robustos, porque numa legislatura há sempre crises, não é? E pode sempre acontecer, como aconteceu com a crise pandémica, termos que, digamos, revalidar acordos políticos, e isso seria muito mais fácil se já houvesse um acordo escrito e se já houvesse, no fundo, uma maioria parlamentar permanente, multilateral. E, portanto, eu creio que o desgaste é um desgaste governativo, mas é um desgaste parlamentar também. Esta Assembleia da República, com a configuração com que saiu das eleições de 2019, poderia ter uma ação muito mais ambiciosa que não teve, e espero que essa lição seja aprendida para as próximas eleições. O plano de recuperação e resiliência está a ver a chegar agora as suas primeiras verbas. O facto de termos assistido a grandes polémicas com a gestão de dinheiros públicos nos últimos anos, coloca-lhe alguma apreensão face a este processo? Bem, eu creio que o plano de recuperação e resiliência é um plano importante, não só para Portugal, mas para a própria União Europeia. Significa o concretizar de algo que o LIVRE defendia desde 2014, que é a emissão de dívida comum europeia. Verdadeiramente, até mais do que dívida mutualizada, dívida federal europeia na prática. E, portanto, é muito importante. Mas para Portugal, importa que ele seja utilizado de forma a que não estejamos sempre a viver de balão de oxigênio em balão de oxigênio. Portanto, nós temos, digamos, condições estruturais da economia e da sociedade portuguesa que temos que ultrapassar. Nós precisamos deixar de ser uma economia baseada numa competitividade de baixos salários para passar a ser uma economia de alto valor acrescentado. Não nos deve bastar, por exemplo, a convergência com a média da União Europeia, que é um objetivo para que todos os políticos jogam, mas que depois acaba por ser uma espécie de jogar para o empate em que acabamos a perder. Não, Portugal tem que se procurar posicionar como uma economia de uma certa vanguarda e, portanto, nós precisamos que o plano de recuperação e resiliência nos permita aproximar-nos de sermos uma economia do conhecimento, altamente avançada, mas altamente inclusiva também. E temos alguns anos para nos aproximarmos disto. Não é um objetivo que se consiga de um ano para o outro, precisa de uma década. Mas está tranquilo quanto ao processo? Não estou. Aliás, a minha resposta anterior também, de certa forma, encaixa nesta. Seria para as dificuldades, muito mais fácil ter aguentado a crise pandémica se já houvesse uma maioria parlamentar que tivesse negociado para uma legislatura inteira, mas para o bem, também seria mais fácil agora ter um apoio parlamentar muito claro para aquilo que fazer com o PRR. Porque, por exemplo, a esquerda, que é quem tem a maioria agora e que tem objetivos históricos de combate às desigualdades, às várias desigualdades no nosso país, poderia agora ir muito mais longe e estar mais preparada para fazer a execução destes fundos, que nós devemos entender como sendo, de certa forma, eu não diria a última oportunidade, mas nós devemos entender isto como uma maneira de saltar de patamar de desenvolvimento em Portugal, de procurar um novo modelo de desenvolvimento para Portugal. E esse, infelizmente, é um debate que se faz muito pouco, e aí o LIVRE traz à esquerda uma posição que é muito distintiva. Nós afirmamos que Portugal precisa de um novo modelo de desenvolvimento e que esse novo modelo de desenvolvimento deve ir buscar à economia do conhecimento as formas de maior produtividade que nos permitam aumentar salários, com aumentar salários tornar a segurança social mais resiliente, ter uma arrecadação fiscal que nos permita ter serviços públicos de grande qualidade e com isso atrair os portugueses que saíram e também outros cidadãos do mundo que se procurem estabelecer em Portugal, onde precisamos muito de trabalhadores qualificados ou trabalhadores não especializados, porque nós precisamos de, digamos, tomar partido das vantagens comparativas que Portugal tem. Portugal é um país com enorme potencial, nós podemos, pela nossa posição geográfica, pela segurança em que vivemos, pela coesão cultural e social que temos, pelo clima, pelo património que temos, nós podemos ser um país de uma certa vanguarda na Europa, mas temos que ter muito mais ambição na nossa classe política e isso é uma das coisas que me aflige e é uma das coisas que me convoca à ação política, a combates que são necessários, mesmo quando eu estaria feliz fazendo outras coisas. Uma última pergunta sobre o LIVRE, acabamos como começámos. Que futuro há para o LIVRE entre a esquerda portuguesa? Como ser caminho alternativo numa área preenchida com o PCP, os Verdes, o Bloco de Esquerda, o PS, até o PAN? Há um futuro para o LIVRE porque não está ocupado ainda em Portugal o espaço que é o da esquerda verde europeia, que é o espaço que mais frente faz
à extrema-direita por essa Europa toda, quer dizer, havia muitos títulos a falar do crescimento da extrema-direita na Alemanha, agora há menos títulos de jornal a falar do crescimento dos verdes na Alemanha, mas os verdes estão a competir para ser governo da Alemanha, para ter a chancelaria já nestas eleições, que se fazem, aliás, no mesmo dia, 26 de setembro, que as eleições autárquicas em Portugal, mas certamente em eleições futuras. E, portanto, esse espaço político, que é um espaço de modernidade em toda a Europa Ocidental, é um espaço político que o LIVRE pode ocupar. Nós partimos de uma base eleitoral que é mais ou menos sempre permanente, acima de 1%, mesmo com as dificuldades que o partido tem tido, ou seja, uma base eleitoral que garante a eleição, mas a partir do momento em que seja claro que o LIVRE tem essa posição estável e a partir do momento em que regressemos à representação parlamentar, eu creio que esse espaço político se ampliará e facilmente passará para os 2%, 3% e continuará a crescer. Somos muito diferentes, tanto do PCP como do Bloco de Esquerda, como do PS. Somos a única esquerda em Portugal, no fundo, que não foi fundada no período revolucionário, porque até o Bloco de Esquerda tem as suas raízes no período revolucionário. Não é uma esquerda marxista-leninista, ou seja, fundada com esse referente. É uma esquerda libertária, cosmopolita, ecológica e pró-europeia, e, portanto, é um espaço político muito diferenciado e que tem feito um caminho bastante impressionante em muitos países europeus, e Portugal não é um país diferente dos outros países europeus desse ponto de vista. É preciso que haja essa escolha no boletim de voto e é isso que nós estamos aqui para garantir. Termina aqui esta entrevista. Obrigado, Rui Tavares, por ter vindo ao Primeira Pessoa.